O ex-gerente termina meu emprego na empresa que eu amava, ajudei a encerrar sua carreira em tecnologia local para sempre. E contexto. Trabalhei em uma grande empresa de tecnologia por muito tempo, há como décadas. Ao longo dos anos, trabalhei de iniciante para uma espécie de consertador especializado, tornei-me bastante conhecido internamente como uma pessoa de resposta a emergências e segurança. Fui designado para os projetos ruins ou impossíveis de consertar, muitos dos quais chegaram às manchetes dos jornais. Tenho muitas histórias que nunca poderei contar publicamente, infelizmente. Basta dizer que vários vice-presidentes seniores em várias divisões ficaram sabendo quem eu era, porque resolvi efetivamente problemas complicados e complexos e me juntei a muitos nerds de tecnologia para resolver grandes coisas em várias divisões ao longo dos anos. Foi tão divertido. Na época de nossa história, eu trabalhava em uma pequena equipe de segurança em uma divisão de engenharia de produto. Foi um período um tanto turbulento e nossa equipe de 8 pessoas resistiu a várias reorganizações e teve muitas mudanças de gerente. Foi muito mesmo. Mas mantivemos a cabeça baixa e fizemos o trabalho, e todos nos demos muito bem. Nota: a será relevante posteriormente um dos melhores gerentes designados para administrar nossa equipe imediatamente me designou um projeto enorme, complicado e urgentemente importante para gerenciar. Isso envolveria pessoas em 6 divisões diferentes, teria grandes implicações legais, e nosso vice-presidente sênior queria que acontecesse em um prazo agressivo de 4 a 6 semanas. E meu gerente estava saindo em breve para férias há muito tempo planejadas, então ele se desculpou por estar ausente pelas próximas 3 semanas e ser incapaz de ajudar. O projeto era fazer algo grande e técnico e que nunca havia sido feito antes, então ninguém tinha certeza de como fazer, o que tudo isso exigiria, quais etapas e em que ordem. Alguns dos principais participantes tinham o que gentilmente chamamos de personalidade difícil e, a propósito, definitivamente seria notícia internacional e causaria uma onda na indústria quando o fizéssemos. O gerente era um cara decente e se sentiu mal por me deixar com essa bagunça espinhosa. E eu fiz isso. Reunimos todas as pessoas de todas as divisões em uma sala e mapeamos tudo em um quadro branco, demorou dias, e discutimos como fazer isso antes do prazo, na verdade bem antes, para ganhar pontos de bônus. E alinhamos todos para fazer isso. Antes de puxarmos o gatilho do grande projeto, tive que participar de uma reunião com o vice-presidente e a liderança executiva a vários níveis de gerenciamento acima de mim. E com a equipe jurídica para apresentar o plano e garantir a todos os executivos que nós estávamos prontos e tínhamos tudo sob controle. Então, olhei nos olhos do vice-presidente e assegurei a ele que entendesse isso. E então eu fiz. A equipe fez o grande projeto mais cedo do que o prazo. Foi impecável. Nós arrasamos nisso. Segunda o gerente inepto. Alguns meses depois daquele projeto épico, nosso bom gerente nos deixou para outra função e alguém novo chegou de uma divisão não relacionada com a nossa, do nada. Vamos chamá-lo de gerente inepto. Gerente inepto não sabia nada sobre segurança. Ele não sabia nada sobre resposta de emergência. Na verdade, ele não sabia nada sobre o que nossa divisão fazia, ninguém em nossa equipe nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele era o pior tipo de gerente intermediário, presunçoso, indiferente a todos, se preocupa mais com as aparências e o ego, microgerencia coisas que não compreende, e só torna tudo pior. Mas ele aparentemente conhece as pessoas e essas pessoas conseguem empregos para ele por causa de política? Lealdade? Ele certamente não tinha nenhuma habilidade ou experiência para nossa equipe. Esse cara é o pior. Uma das muitas peculiaridades estranhas do gerente inepto era que ele não achava apropriado que nossa equipe discordasse ou corrigisse uns aos outros na frente de outras pessoas. As coisas em tecnologia, especificamente o desenvolvimento de produtos, movem-se rapidamente e as coisas mudam o tempo todo. Portanto, se alguém de nossa equipe estivesse se reunindo com alguém de outra equipe e alguém dissesse algo como "E então decidimos deixar o céu verde e estamos dentro do cronograma" e outra pessoa de nossa equipe interviesse para dizer "Na verdade, isso mudou, decidimos que o céu agora vai ficar azul e atrasamos o prazo em 2 semanas", o que aconteceu em uma reunião anterior. Tudo bem legal. O gerente inepto interrompia e dizia, claramente precisamos entrar na mesma página, vamos encerrar esta reunião agora e reagendar quando minha equipe tiver todos os fatos corretos. O quê? Isso é insano. Literalmente, nunca teríamos nenhuma reunião se esperássemos até que todos soubessem as mesmas informações o tempo todo. Outras equipes rotineiramente deixavam reuniões conosco com informações imprecisas que afetavam cronogramas de lançamento, recursos. Foi apenas uma bagunça. Terceira, gerente inepto e hostilidade.
Pouco depois de o gerente Nepto se tornar nosso gerente, ele começou a ser muito hostil comigo. Não com todos na equipe. Apenas eu. Tanto quanto eu sabia, não tinha feito ou dito nada para merecer sua hostilidade. De repente, depois de mais de 20 anos nesta empresa, eu não conseguia fazer nada certo. Embora esse idiota não entendesse realmente qual era o meu trabalho, ele tinha certeza de que eu não estava fazendo direito. E ele foi rápido em me dizer isso, e muitas vezes na frente dos outros. A ponto de meus colegas de trabalho me chamarem de lado para perguntar o que estava acontecendo? Eu também não sabia. A questão é, eu era a única mulher na equipe. E eu tenho uma deficiência. Já passei por algumas coisas trabalhando em alta tecnologia ao longo dessas décadas, era um antigo clube de meninos naquela época. E... eu estava bem. Não sou de alegar discriminação de cara ou sem motivo. No entanto, quando eu estava tentando juntar as peças da causa da hostilidade desse cara, alguns de seus comentários eram sexistas e nada sutis. Ele também não gostou disso, devido à minha deficiência, e, francamente, a meu tempo na empresa, ganhei um dos poucos escritórios com porta em nosso novo prédio, o resto de nossa equipe estava em cubículos de piso plano aberto que todos odiavam. Ele ficou incensado porque eu, uma humilde subordinada direto, e mulher, consegui um escritório e ele não. Eu tinha mais tempo de empresa do que qualquer um, então, mesmo sem minha deficiência, eu teria conseguido o cargo antes dele. Observe que outros homens em nossa divisão também conseguiram cargos, porque novamente, tempo de empresa, e isso o incomodava menos. Mas eu era a única mulher em nosso andar com uma porta e era sua subordinada. Seu ego não gostou nem um pouco. Ele teve um ataque sobre isso. Repetidamente. Houve muitas outras coisas que ele disse. Minha favorita entre elas no final foi ele me repreendendo por minha má atitude em uma reunião que tínhamos acabado de ter. O gerente Nepto havia me dito de antemão para não dizer nada durante aquela reunião, ou porque ele estava insistindo em compartilhar informações incorretas novamente e sabia que eu gostaria de corrigi-las. Então sentei-me em silêncio e mantive meus olhos na apresentação do PowerPoint ou no chão quase o tempo todo. Quando perguntei a ele como tive uma atitude ruim quando não disse nada, como ele pediu. Eu não gostei do olhar em seu rosto. Ok, cara. Depois de perceber que não havia nada que eu pudesse fazer para deixar esse cara feliz com meu trabalho e perder sua hostilidade, finalmente fui ao RH para registrar. Eu sabia que eles não fariam nada sobre isso, mas eu queria documentar pelo menos. Então, previsivelmente, eles me disseram para trabalhar mais para me dar bem com o gerente Nepto e, como não sou boba, voltei ao meu escritório e enviei um e-mail ao RH dizendo obrigado por ouvirem minhas preocupações sobre o gerente Nepto. Temo que seu preconceito e misoginia reflitam negativamente em minha próxima avaliação de desempenho. O RH deve estar ciente de que há um problema real aqui e espero que você tome providências, etc. O que, claro, não fizeram. Mas agora estava registrado. Quarta, o machado cai. E então, alguns meses depois, ele me deu uma avaliação de desempenho terrível, como esperado. Já é longa a história, ele estava tentando me demitir por mau desempenho. Infelizmente para mim, a empresa havia iniciado rodadas de demissões e era o pior momento possível para procurar outro emprego internamente. E agora eu também tinha uma avaliação de desempenho ruim em meu histórico. Voltei ao RH e disse, naquela coisa que eu disse que estava preocupada que aconteceria quando nos conhecemos há 6 meses? Aconteceu. E exatamente como eu disse. E agora? O RH, mais uma vez, não ajudou. Além disso, eles não fizeram literalmente nada. Mas estava registrado, de novo. Útil para o advogado mais tarde. Blá, blá, blá. Quando percebi que não conseguia encontrar um novo emprego na minha empresa por causa de todas as demissões, eu suspiro, consegui um novo emprego por muito mais dinheiro em uma empresa de tecnologia local diferente muito rapidamente. Eu moro em uma área de alta tecnologia, havia pouca distância na área entre 3 e 4 grandes empresas durante esse período e frequentemente esbarrávamos em outros veteranos de empresas nessas outras empresas. Era um mundo pequeno. Com meu histórico e referências foi super fácil. Depois que isso foi acertado, liguei para um advogado de discriminação trabalhista para negociar minha saída da empresa em que pensei que trabalharia até me aposentar. Rosto triste. Porque eu tinha uma documentação com o RH explicando a misoginia e o capacitismo do gerente Nepto há algum tempo, e que eles não fizeram nada sobre isso, e que havia testemunhas que confirmaram seu comportamento, o RH não tinha base para se apoiar.
Eles concordaram em me dar um cheque relativamente bom para ir embora e não processá-los, e eu concordei em não falar sobre os detalhes do meu acordo de separação. Fui ao escritório do meu advogado e assinei o acordo. Procurei ver quem havia assinado o contrato pela empresa. Presumi que fosse alguém do RH, mas ainda estava em branco. Eu eventualmente conseguiria uma cópia assim que alguém a assinasse. Peguei meu cheque, arrumei meu escritório e saí. Tchau, velha companhia. Emoticon triste. Comecei meu novo emprego algumas semanas depois. O karma começa. Era agosto daquele ano que eu saí. Recebi minha cópia do contrato assinado pelo correio em outubro. Quem o assinou para a empresa? Não RH, mas meu vice-presidente executivo. Aquele que pediu o projeto urgente, muito importante e legalmente complicado. O cara que eu olhei nos olhos pessoalmente, e depois entreguei nosso projeto muito grande trademark que ele pessoalmente pediu, antes do prazo que ele pediu. Esse é quem assinou meu acordo de demissão. Eu suspeito que ele não tinha ideia até aquele momento de que eu tinha ido embora, e imagino que ele provavelmente tinha muitas perguntas sobre o que aconteceu. E também, por que eles tiveram que me pagar um pacote de dinheiro na saída? Opa! Eu ri quando vi. Como o vice-presidente me conhecia e tínhamos um pouco de história, e o gerente Nepto era novo na divisão e era um das centenas de gerentes intermediários que ele provavelmente nunca ouviu falar, acho que o gerente Nepto teve algumas explicações a dar. Eu realmente gostei de imaginar isso. Sexta, karma de verdade. Pulando para novembro. Como mencionei, era uma comunidade de tecnologia relativamente pequena na área, e aqueles de nós que trabalhavam com segurança, em particular na empresa X, frequentemente encontravam outros atuais ex-colegas na empresa Y ou Z ou qualquer outra. Caramba, havia uma espécie de caça furtiva por funcionários bons acontecendo entre as empresas. Um dia, recebi um bate-papo interno de alguém que trabalhou com segurança na minha antiga empresa, vamos chamá-la de colega de segurança. Colega de segurança me perguntou se eu conhecia alguém chamado Gerente Nepto. Sim, eu disse. Por quê? Porque o Gerente Nepto estava aparecendo na agenda do colega de segurança para uma entrevista para um cargo de gerenciamento geral no dia seguinte. Parece que logo depois que meu ex-vice-presidente executivo assinou meu contrato de demissão. O Gerente Nepto estava procurando ativamente um novo emprego em uma nova empresa. Colega de segurança me perguntou o que eu achava do Gerente Nepto. Eu disse, você sabe, eu realmente não posso falar sobre isso por razões legais, aqui. Todo mundo sabe o que isso significa, mas se você quiser ligar para o meu celular pessoal mais tarde esta noite para relembrar os velhos tempos, por favor faça. Ela fez. E naquela noite eu hipoteticamente compartilhei algumas histórias com ela sobre o Gerente Nepto. Eu também disse a ela onde estão seus pontos fracos de personalidade, a aparência que ego, as coisas de dominância sobre os outros, etc. Talvez eu tenha compartilhado alguns cenários e perguntas específicas a serem feitas que eu sabia que iriam irritá-lo. Desejei sorte a ela e, pelo amor de tudo que é sagrado, por favor, me ligue depois, quando apropriado, e me conte como tudo foi. Não correu bem para o Gerente Nepto. Quando a colega de segurança me ligou, mal pude esperar. Como foi? Bem, ele ficou combativo e com raiva e gritou comigo, 2 vezes. Durante a entrevista dele para ser contratado como gerente. Havia muito mais detalhes, agora perdidos no tempo. Exceto que naquela empresa, o entrevistado poderia ser avaliado como contratação forte para esta função. Contrate, mas não para esta função, ou não é uma boa opção para este trabalho, mas gostamos deles. Não contrate. Nunca contrate, nem para qualquer função. A entrevista do Gerente Nepto foi classificada como a última, nunca contrate. Lista negra de qualquer trabalho, sempre, em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Depois de ser empurrado para fora da porta de uma das outras maiores empresas de tecnologia do mundo. Pouco depois disso, parece que o Gerente Nepto mudou-se com sua esposa e filhos para alguns estados para trabalhar em uma empresa menor em outra região. Demorou menos de 6 meses desde que deixei minha antiga empresa para que ele partisse também. O que me incomoda ainda, é que o Gerente Nepto pensou que eu era tão inconsequente, tão sem importância, que ele não se preocupou em verificar e ver onde eu caí depois de me forçar a sair da empresa que eu amava. E quando ele mesmo teve que procurar um emprego logo em seguida, também nunca lhe ocorreu que eu teria conexões com, milhares.
de colegas com quem trabalhei ao longo dos anos, alguns dos quais agora poderiam estar trabalhando na empresa X ou Y ou Z onde ele estava entrevistando. E onde conseguiu um grande aumento para mim. Até hoje ele não sabe por que sua entrevista na empresa Y foi tão ruim. E como a colega de segurança não foi legalmente impedida de compartilhar histórias que ouviu por boatos sobre os problemas de gerenciamento do gerente inepto. É possível que outros de nossos antigos colegas de segurança da empresa Z e outras empresas nesta área também tenham ouvido essas histórias. O que significa que é improvável que ele consiga um emprego em qualquer grande empresa de tecnologia nesta área. Talvez nunca. Definitivamente não em X ou Y, e são grandes empresas. Entre os maiores. E é tudo porque ele é um gerente intermediário idiota, incapaz, misógino, que me subestimou. Vá! Principais comentários da comunidade. Até hoje ele não sabe por que sua entrevista na empresa Y foi tão ruim. Na verdade, acho, ao ler sua história, que ele seria tão autoconsciente que acreditaria que sua entrevista foi absolutamente de ouro e que não havia absolutamente nenhuma maneira possível de ele ter feito algo errado. Então deve ser aquele inserir comentário grosseiro de um entrevistador que falhou. Isso me lembra de nunca ferrar ninguém no setor de tecnologia IT, especialmente pessoal especializado. Também sou desenvolvedor web e atualmente estou estudando engenharia de software. Muitos desses chamados gerentes cometem os mesmos erros e pensam que podem fazer o que quiserem. A maioria deles acaba sendo expulsa da empresa. A gerência intermediária precisa morrer. Fui contratado por uma empresa como especialista em segurança cibernética apenas para ser transferido 6 meses depois para uma função de backup de disco por absolutamente nenhuma razão, apenas esta empresa gostava de mover pessoas. Meu gerente na época dizia, mesmo assim você ainda é um especialista. Eu estava tipo, não, mal consigo soletrar backup. Gerentes intermediários em grandes empresas de IT literalmente podem acabar com o negócio. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!